porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Paz e graça, amados, quero vos saudar em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É mais um dia especial, um dia de pregação. E hoje não faremos diferente como das outras vezes. Vamos falar sobre a palavra em nome do Senhor Jesus. Mas antes disso eu vou pedir para nós orarmos, pedirmos a graça de Deus, pedirmos que Deus Ele possa estar conosco durante esta ministração, em nome do Senhor Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua graça, obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá para, Senhor, ouvirmos a Sua palavra. Senhor, compunge os nossos corações, leve os nossos corações, cative os nossos corações à Sua palavra. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, eu oro, Pai Santo, e agradeço. Amém e amém. Mais uma vez, amados irmãos, muita paz, que a graça do Senhor seja conosco. Vamos estar aqui falando em pouco tempo, de forma muito breve, sobre o poder da ressurreição e o poder da morte de Cristo Jesus. Neste caso, o nosso tema vai se centralizar nisto e nós vamos ler a Bíblia Sagrada no livro de Isaías, capítulo 53, no versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A palavra de Deus em Isaías capítulo 5, ela fala de forma muito breve, de forma muito clara, sobre a missão de Jesus na terra. Num tempo como esse, um tempo aceitável, um tempo favorável, nós estaremos aqui falando sobre o poder da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Porque a morte de Jesus, ela carrega um poder enorme sobre a vida de cada ser humano nesta terra. E é disto que nós vamos falar, porque a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele diz que eu vos entreguei o que primeiramente recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou após 3 dias. Esta é a mensagem que eu recebi, diz o apóstolo Paulo em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. Ele diz que aquilo que eu recebi, eu vos entrego. O que é que eu recebi? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. A palavra de Deus vai dizer aqui em Isaías que Ele foi ferido pelos nossos pecados. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Cristo, sendo justo, conforme nós pregamos na mensagem anterior, Ele morreu pelos injustos, para que Ele pudesse trazer a paz entre o homem e Deus. Porque a morte de Jesus, conforme está escrito aqui,
diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, se o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, significa que ele, Jesus, tomou sobre si a nossa dor, tomou sobre si o nosso pecado, tomou sobre si toda a carga que era para nós. A Bíblia diz que: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O povo de Israel, quando estava no Egito, a Bíblia diz que eu escutei o clamor do meu povo e eu me levantei para libertar o meu povo. Deus escuta o peso que nós temos. Deus sabe que a carga que nós temos é muito pesada. A Bíblia diz que eu escutei e eu virei vos libertar. Deus levanta Moisés para cumprir esta chamada. Mas nos dias de hoje, Deus, sabendo que você possui uma carga, possui um jugo pesado, Ele traz o seu filho. E Ele não diz que você vai carregar esta carga, que você continuará levando esta carga, mas Ele diz que eu trarei o meu filho, e o castigo que nos traz a paz, diz a palavra, estava sobre ele, estava sobre Jesus, estava sobre o Filho de Deus, aquele que Deus o trouxe para poder morrer pelos nossos pecados, ser sepultado, provar a morte. Sendo Ele como Deus, Ele provou a morte por nós, provou a morte por ti, provou a morte por mim, provou a morte por toda a humanidade. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. O castigo que nos traz a paz de espírito, a paz do coração, a paz na nossa mente, a paz na nossa vida. Jesus diz que eis que vos dou a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo vos dá. O mundo nos dá de uma forma, mas a forma como Jesus nos dá a paz, irmão, essa paz é muito boa. É uma paz diferente, é uma paz que o mundo não proporciona, é uma paz que as riquezas não proporcionam. É uma paz que as coisas, as propriedades deste mundo não podem trazer. Por isso um certo mancebo se aproxima de Jesus. O que posso fazer para herdar o reino dos céus? Ele diz: vende tudo, entrega aos pobres e siga-me. Siga-me. Ele já tinha tudo. E ele disse também a Jesus: eu já faço isso tudo. Eu já cumpro os mandamentos. Por Jesus, primeiro ele disse que ele devia seguir os mandamentos, e de seguida disse a ele, porque ele disse que eu já faço isso tudo, já sigo os mandamentos. Ele disse: venda tudo e me siga. Às vezes a paz que precisamos não está nas coisas. Existem coisas sim que nós podemos ter e encontrarmos paz, mas a paz de Jesus, ela é eterna. A paz de Jesus, ela é duradoura, não depende do materialismo, não depende da riqueza do que nós possuímos, mas depende da fé em Cristo, depende do Espírito Santo, daquilo que Deus dá gratuitamente. E esta paz Ele dá gratuitamente, porque Ele morreu pelos nossos pecados, e o peso que o pecado nos causava, Ele já não será mais imputado em nós. E é por isso que a Bíblia diz que Ele foi entregue para pagar pelos nossos pecados. Ele foi entregue para pagar pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Ressuscitou para que nós tivéssemos vida. Ressuscitou para que pudesse trazer
uma novidade de vida. Cristo foi entregue para pagar por nós, conforme diz a palavra em Romanos capítulo 4, versículo 25. Ele morreu para trazer a justiça. Nós éramos vistos como injustos perante Deus, mas quando Cristo vem, Ele leva a nossa injustiça para a cruz. Ele é condenado na cruz por causa da nossa injustiça. E Ele nos traz a vida pela sua morte e pela sua ressurreição. Traz a justiça. E é isto, irmão, que eu quero que você saiba da parte de Deus. É esta mensagem que eu quero que tu saibas da parte de Deus. Pois diz a palavra, sabendo isto, que não foi por coisas corruptíveis que nós fomos comprados, da nossa vã maneira de viver, que por tradição aprendemos dos nossos pais. Não foi por ouro, não foi por prata, não foi por qualquer outra coisa que seja mais cara possível. Não foi por isso que fomos comprados, mas pelo sangue precioso de Jesus. Pelo sangue precioso de Jesus. Não foi por prata, não foi pelo ouro, não foi pelo diamante, nem pela pedra, pelo minério mais caro que existe neste planeta, neste universo. Foi pelo sangue precioso de Jesus, o sangue imaculado, que Ele nos libertou da nossa vã maneira de viver. Cristo nos libertou da nossa vã maneira de viver pelo seu sangue precioso. E hoje quero te chamar, receba este sangue, receba esta vida que está no sangue de Jesus, que está no sangue de Cristo Jesus. A Bíblia diz que Ele se entregou uma vez só, não duas vezes, e Ele não vai se entregar muitas vezes. Ele se entregou uma vez por ti, para remir a todos dos pecados. E se tu receberes hoje, se tu creres em Cristo, creres na sua palavra, creres que Cristo morreu e ressuscitou por ti, morreu e ressuscitou para poder devolver a vida que tu não tinhas, porque a Bíblia diz que eu vim para trazer vida, para vos dar vida e vida em abundância. Receba a vida em abundância, irmão. Receba a vida, receba a virtude da vida que em Cristo há. E eu te garanto, como eu sempre digo, que a sua vida não será mais a mesma. A tua vida vai mudar. Cristo vive, Ele vive. Ele vive, Ele é real. Ele vive e Ele ressuscitou. E Ele quer ressuscitar contigo. Assim como devemos morrer com Ele todos os dias, como diz a palavra, também devemos ressuscitar com Ele todos os dias. Escolha ressuscitar com Cristo. Ele está aqui. Ele quer tomar a sua carga. A carga da depressão, a carga dos vícios, a carga do pecado, a carga da maldade humana, a carga do orgulho, a carga da soberba da vida, porque essas coisas todas não importam para Deus. E Ele quer tirar esta carga de ti. E Ele quer te dar a paz. Por isso que a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele quem? Jesus. Estava sobre Ele. Está sobre Ele. E Ele disse aos seus discípulos: eu vos dou a paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo vos dá. Recebe esta paz. Crê no Senhor. E se tu crês nesta palavra, tu vais orar comigo.
para agradecer. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu te louvo, eu te glorifico pela palavra. Obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigado, Senhor, pelo amor. Em nome de Senhor Jesus, eu recebi a sua palavra hoje e eu escolho me converter, me transformar a vida e conhecer-te, Pai. Em nome de Senhor Jesus. Obrigado. Amém.